Fala pessoal, boa noite a todos. Inicia hoje o primeiro podcast da UziCraft, o UziCast. Esse é um projeto que a gente vem trabalhando há muitos meses e posso dizer talvez até anos. Por quê? A gente tem escutado muitas histórias transformadoras e inspiradoras dos nossos clientes. E a gente queria sempre dar um jeito de compartilhar essas histórias com mais pessoas. Então a gente surgiu a ideia do UziCast. E hoje, junto comigo, eu tenho o Patrick, lá da UziCraft, e também dois convidados muito especiais. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos ao primeiro UziCast. Eu, Patrick Barbosa, com convidados especiais, João e Suelen. E eles vão falar um pouco mais de quem é o João e quem é a Suelen e a Masa Movelaria. Muito obrigada, é um prazer estar aqui. Sou Suelen, sou fundadora junto com meu sócio João, meu esposo, e estamos à frente aí da Masa. Boa noite a todos, eu sou o João, marido do Laçu. A gente sou sócio proprietário da Amazon Movelaria e a gente está aqui para ajudar vocês aí o que a gente conseguir auxiliar nessa questão de dúvidas do cenário de marcenaria. E vamos o que vem legal. por aí. Vamos lá. Para a gente começar o nosso podcast, essa é uma das histórias que nos inspirou muito. A história da Masa Movelaria, porque a gente viu eles saindo lá, teve uma trajetória que foi design de interiores, depois sofreu com marceneiro. Conta um pouquinho mais dessa história para nós, como é que foi essa transição? Conta um pouco dessa história, como é que foi para nós aí, pessoal. Então, a gente fundou a Masa muito com esse intuito, porque a gente terceirizava para algumas marcenarias, então a gente fazia os projetos, então o cliente contratava a gente para fazer o design do interiores. E nisso a gente começou a terceirizar a marcenaria para alguns marcenarias da cidade. E nisso, cara, eles erravam no básico. Então a gente viu uma oportunidade de entrar no mercado que estava fácil se diferenciar. Isso foi um dos grandes motivos da gente ter isso como vontade de iniciar esse negócio. E é importante falar sobre oportunidades, né? Porque quando a gente tem um cliente na mão, que a gente tinha ali, a gente fazia todo o desenvolvimento, né? E se dedicava a deixar com todos os detalhes o projeto e a gente entregava na mão do marceneiro ou da empresa, e muitas vezes passava aquele detalhe ou o processo, né? E não era conduzido da maneira correta, a gente se frustrou muito e a gente via muitos sonhos, né? A gente acompanhava clientes que entregavam projetos nas nossas mãos e era o sonho da vida deles construindo ali. Aí a gente tinha essa questão muito forte que não era só o cliente, a gente queria ver aquele sonho real, porque aquele sonho passava a ser nosso, né, então. Entendi. E isso é uma coisa muito comum que a gente vê no pessoal de projetos, no arquiteto, no designer, né? Porque eles realmente, aquilo ali é um filho para eles, né? E na hora que não vê essa execução na prática. E uma frase que você me falou, João, que marcou, no teu ponto de vista, o que é errar no básico, assim, que vocês passaram? Cara, é prometer um prazo e você não cumprir. É um atendimento rápido ali com o cliente. Mas principalmente a questão de prazo na marcenaria é algo que todos erram e ninguém consegue cumprir, ninguém tem um planejamento, ninguém tem um processo. Todos eles erram nessa questão. Então a gente abriu a marcenaria com esse intuito, cara, a gente nunca vai atrasar um projeto. Esse foi o nosso maior objetivo e graças a Deus até hoje nunca precisamos, de Que acordo legal, que com bacana. problemas, nunca precisamos ter esse atraso no projeto. Realmente esse é um desafio muito grande na marcenaria, porque às vezes a marcenaria não depende só dela, né? Exatamente. Depende da obra, do gesso, do pintor, de todo mundo, né? É muito por conta disso que a gente faz várias coisas travadas em relação ao contrato. Então, a gente tem relação do caderno técnico, a gente só dá andamento quando já tem a medição feita. Então, tem vários quesitos que a gente pode, para a gente não sofrer com esse quesito da obra, que realmente tem, principalmente no alto padrão. Então, é bem travado, porque existe muita obra no alto padrão. Então, teve que criar meios, processos, para a gente não sofrer com isso e se passar por mal no final das contas, que nem poderia ser a culpa nossa, de fato. E é importante lembrar que, como a gente veio já do meio da arquitetura, os arquitetos e designers, eles têm um processo muito estabelecido. Tem briefing, depois tem um anteprojeto, depois tem o projeto. Então, como a gente trabalhou por quase 2, 3 anos antes da 3 anos. marcenaria, 3 anos antes de fundar a marcenaria, a Masa, a gente veio desses processos. Então, quando a gente fundou a Masa, a gente trouxe muito esse conhecimento que a gente já teve na prática. Então, como que a gente pode usar esses processos de arquitetura dentro da Masa?
lógico, de forma completamente diferente, mas esses processos nos ajudam a ter a metrificação de como eu vou passar um prazo e eu vou conseguir cumprir, né? É claro que nos desafios do dia a dia a gente precisa ir ajustando essa rota, né? Mas sempre com muita clareza e muita verdade. Nicolas, você vai fechar os seus móveis conosco. Funciona assim, assim, assim. Porque quem vai ter o posicionamento somos nós. O cliente, ele não sabe, ele vai pedir um prazo, você provavelmente vai querer comprar, eu quero em 30 dias. Mas se eu explicar para você que em 30 dias não se faz um móvel por quê? Por causa disso, daquilo, daquele outro, você vai entender. Só que essa questão de a gente tentar ser transparente foi o que nos deu esse propósito de, poxa, por que os marceneiros não nos avisavam? Porque não é o problema a questão do prazo mais longo, a gente percebe isso na prática, né? Os clientes não têm o problema de falar, poxa, eu vou esperar 90 dias. A questão é, eu prometi 90 e não entregou em 90, Sim. né? Essa Falou, foi a maior dor, né? né? Então, isso... Mas puxando aí, João, você comentou uma coisa do alto padrão. Hoje essa é a palavra do momento, né? A marcenaria, Todo mundo é alto móveis, padrão. todo mundo é alto padrão. Mas no ponto da Masa Movelaria, o que é esse alto padrão? O que vocês vendem, assim, sobre o alto padrão? A gente costuma... Um outro detalhe também, João. Vocês é muito jovem. Esse diferencial de vocês, de ser jovem, é mais fácil ou não? Pro alto padrão, conexão, essas coisas assim. Explica um pouco mais para nós. A gente costuma dizer que alto padrão não é só matéria-prima. Que a gente costuma, eu faço lâmina, eu faço laca, eu sou do alto padrão. Isso para nós, beleza, é um alto padrão você entregar esse produto. Mas o que é relevante é o teu processo de acordo com isso. Não é só você entregar uma lâmina que no final das contas o cliente vai ser uma dificuldade, aquele processo vai ser algo moroso e ter algo caro ali na casa dele. Então, o alto padrão pra gente, cara, é um bom atendimento, é prezar pelo prazo, materiais sim de qualidades, mas não significa isso. só isso. Porque as pessoas pensam em alto padrão e já imagina alto preço. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Porque fazer coisas extraordinárias, eu falo assim, é o fazer o simples todos os dias com constância. Porque muitas vezes o alto padrão tem clientes nossos que ele escolhe fazer um cômodo da casa porque ele quer aquela experiência daquele imóvel. Então, depois eu vou fazer o outro cômodo, o outro cômodo. Tem clientes que têm condições de fechar tudo de uma vez, né? Tanto que a gente saiu do escritório agora, tinha um cliente que tá vindo pela terceira vez e tá fazendo assim, mas tudo que ele executa na máxima perfeição do projeto. Ele não altera o projeto, então ele quer seguir exatamente igual. Então, investimento é muito alto, né, hoje do móvel. E sair da média, né? Porque alto padrão. Porque eu tenho um padrão. Por que se coloca o alto? Hoje em dia, a gente fala assim que o básico bem feito já é um alto padrão, porque essas questões que a gente já comentou. Mas você sair de uma experiência, de um relacionamento, de você conquistar não só clientes, mas arquitetos que você quer que ele volte pela primeira, segunda, terceira vez, esse é o nosso propósito, sabe? Então, sendo jovens, a questão é credibilidade. Na nossa história, eu lembro muitas vezes, assim, quando a gente iniciou, que a gente teve a oportunidade de fazer um apartamento de familiares, então a gente já colocou a gente no alto padrão, por quê? Quando a gente iniciou com esse apartamento, que a gente tinha o projeto pronto, tudo alinhado, a gente precisava executar. E aí, como executar isso, né? É a nossa oportunidade da nossa vida, então a gente precisa dar o nosso melhor nisso. Sim. Se a gente não vai fazer bem feito e com excelência, não faça, não começa. Então, essa foi a nossa visão. O que a gente pode fazer? E a gente precisava de pessoas. Então, eu e o João somos jovens, mas a gente foi atrás do seu Afonso. E eu falo dele aqui porque eu falo para ele toda vez que eu vou na fábrica, ô Padrão Masa, porque é isso, ele liderou equipe de montagem, ele estava na experiência, então a gente escuta muito, tem um coração ensinável de, poxa, eu posso não ter o conhecimento, mas eu vou atrás do Nicolas, do Patrick, que eles vão também trazer para nós e que a gente vai conseguindo criar esse time. E aí, não só o seu Afonso, mas outros do time foram trazendo também outras questões que a gente foi evoluindo. Então, assim, a questão de ser jovens, eu acho que hoje em dia tem pessoas, não é o tempo, eu falo assim, a gente fala muito, né? O que distorce o tempo é a intensidade, a gente é muito intenso em tudo que a gente fez até aqui. Então, toda vez que a gente pegar, poxa, enquanto a gente não finalizar isso aqui, não arrumar esse processo, a gente não vai parar. Até essa semana a gente tá em outro processo e a gente tá ali batalhando para que chegue lá. E assim, muitas vezes é muito engraçado, porque a gente sonha muito grande,
vai além, e isso é questão do jovem, tipo, assumir riscos. Eu acho que talvez se fosse um pouco mais velho, mais Até demais. seguro, a gente não tem tanto medo, né? E graças a Deus também coloca o Senhor na frente de todas as decisões. Mas todas as vezes que a gente vai fazer uma decisão e a gente, poxa, vamos se dedicar nisso aqui, o que nos trouxe até aqui não é o que vai fazer a gente ir além. Ou Sim. seja, teve um processo que a gente, poxa, batalhou muito para chegar nele. E é o que eu percebo às vezes, assim, as pessoas muito, poxa, muito apegada. Poxa, eu demorei tanto para fazer isso aqui, agora eu vou desistir. Agora eu vou parar. Não, agora tem que mudar. Sim, você tem que se Se transformar, evoluir. se evoluir. Porque se você, poxa, deu certo, tá legal, nossa, é tão bonitinho aquilo ali, por que que a gente vai parar de fazer? Agora é outra visão. Aquilo vai te levar no outro passo. E às vezes a gente não sabe para qual passo vai, mas a gente tem que tomar decisões importantes no momento que Exatamente. nós não sabemos o resultado, mas a gente precisa avançar. Que Que bacana. legal. Mas, puxando essa questão do alto padrão também, eu acho que essa é uma dificuldade que eu acho que grande maioria dos marceneiros sofrem, é a questão de alinhar realmente a expectativa do cliente final versus prazo de entrega. Vocês comentaram hoje que vocês não têm essa questão de atraso, só que em contrapartida vocês amarram um contrato também. O que você poderia, assim, mencionar do processo de vocês que vocês fazem que garantam que vocês não atrasem, não aconteça os atrasos? O que a gente limita muito é a questão a medição técnica. Então a gente tem a questão da medição. A partir do momento que tá para medição, já tá uns 80% da obra já meio que finalizada. E nisso a gente começa o processo de caderno. Então tem um caderno técnico que a gente repassa tudo, o móvel, a gente refaz aquele detalhamento do arquiteto. Então a gente passa aquilo lá para o nosso sistema, para o nosso software, e a gente faz um detalhamento em cima daquilo lá. Sim. Nisso, a gente fala, ó, a partir do momento que ter a assinatura aqui, já está liberado. O que a gente pode atrelar a mais a isso? Nesse momento da assinatura, a gente faz mais uma vistoria na obra. Então, a partir do momento que tem essa assinatura, a gente vai fazer essa vistoria. Tendo essa vistoria, a gente vê se realmente está liberado ou não está. Então, é tipo como se fosse uma vistoria pré-montagem, logo após a assinatura do caderno. Então, se não tiver liberado, não vai contar o prazo que foi assinado, mas sim a partir do momento que está liberada a vistoria do caderno, E é a importante. vistoria da obra. E é importante Tá. lembrar que a gente também antecipa muitos problemas com isso. Porque pensa o seguinte, se você não faz você confia na tua palavra, só que a tua palavra você é leigo. Então não é problema que o cliente vai falar que minha obra tá pronta, Já mas aconteceu pro muitas olhar vezes isso. dele tá pronto. Mas Sim. pro nosso eletricista não deixou os pontos certos, ainda tem obra acontecendo e para ele já pode entrar a marcenaria. Só que a marcenaria é do detalhe, então se você chegar que tenha pintor na obra, é um perigo, porque qualquer coisinha pode riscar, né? Então, Entendi. Tá, mas só pra gente alinhar, então, no momento que a Masa fecha o negócio, você passa um prazo pro caderno técnico. Exatamente. Depois do caderno técnico, aí sim vem prazo de produção. Exatamente. Entendi. Aí vem a vistoria e daí Vem a vistoria vem logo após a assinatura, aí sim é passado um prazo final de início de montagem. E tudo isso o cliente estando a par de tudo. Assim, ó, vai Tem uma acontecer expectativa no isso, início, isso, tipo, isso. 90 A gente dias, passa uma 120 dias. prévia, sim, porque Isso. tem que ter uma prévia de datas, mas em média, o nosso caderno tá ficando entre 20 a 30 dias. E nisso, depois disso assinado, a gente faz uma vistoria, o cliente já tá ciente desse processo, que pode não ser liberado. Não sendo liberado, a gente espera ele chamar novamente para ir fazer uma nova vistoria. Porque aconteceu muito da gente fazer entrega, chegar lá com o caminhão para entregar, e entrava dentro da casa, tava o caos, assim. Tava virado, não tinha como nem colocar móveis. Então imagina começar a iniciar uma montagem. Então foi uma dor que a gente sofreu em alguns clientes, e daí a gente sentiu que esse processo precisava iniciar. E vocês, pelo que vocês estavam comentando ali fora, vocês têm muita obra grande também, né? O foco de vocês é sempre a casa toda, sempre o apartamento inteiro. Então, realmente é um caos na hora que tá mexendo em tudo, né? Esse é um grande problema, porque o cliente, ele não quer... A gente até entende, ele não quer esperar finalizar toda a obra para daí sim se iniciar o processo. A gente tem como regra o que precisa estar pronto é alguns quesitos. Então, não que a gente vá, não, precisa estar 100% pronta a obra para a gente entrar. Então, a gente viu o que era necessário realmente ter, o que poderia dar início a uma obra.
a gente colocou alguns parâmetros e daí sim a gente Vai fazendo encontrou por uma... etapas, então. É que o momento que você inicia uma montagem, se você tem tudo isso que já atrelado, as pessoas elas confundem o tempo, quero acelerar o processo, mas se você acelerar, você vai dificultar ainda mais. Porque se você ali começar da forma correta, ali no tempo certo, das coisas alinhadas, a tua obra vai fluir. A montagem vai ser super rápida, porque vai Sim. muito bem alinhado da fábrica. Até a questão que a gente fez na fábrica é importante depois passar para vocês, que é uma questão que a gente está organizando agora, que fez muito sentido na montagem, como facilitou muito. Então, quando inicia a montagem, eu falo assim: na montagem você tem que ser rápido. Você pode demorar tudo interno, o bastidor pode ser demorado, mas na frente do cliente, que o cliente está ansioso, querendo receber o móvel, ele está ali analisando. É claro que a gente tem que fazer com tudo com qualidade, que é a cereja do bolo é a montagem, mas também não pode ir tudo desorganizado. A organização ela também facilita. Aí você pode perder tempo na parte dos acabamentos, deixar esse tempo ali. Agora, perder tempo por causa da logística da obra que tá te impedindo, tipo, várias vezes a gente tem que colocar as coisas num lugar, daqui a pouco o pintor chega, tem que tirar daquele lugar. Pensa a logística para fazer isso. Então, se tá É tudo horrível. alinhado. Ou não, tem que parar uma obra porque o eletricista vai ter que vir aqui agora, porque a tomada não tá com elétrica, né? Não tá com. Lógico, isso acontece, a gente não consegue filtrar 100%, mas o... Reduz bastante. Reduz muito, Eu acho reduz que esse é o grande, É. eu acho que esse é o grande desafio, né? É realmente, eu acho que acabar não tem como, mas reduzir o máximo possível, né? Eu acho que esse é o desafio. O Exatamente. máximo Mas- de estresse. Exatamente. Mas vamos falar um pouco agora de tecnologia, máquina. O João e a Suelen teve um início lá com máquinas menores. Betinha Ouro, Isso, uma maquininha de 4 grupos. Acho que começou com a seccionadora, com a esquadrilhadeira, não me lembro. seccionadora. Com a seccionadora usada também. Conta como é que foi essas primeiras máquinas. Você já usava, eu não me lembro se você já usava algum software. Conta um Usava. pouquinho como é que foi essa... Desde sempre eu sou muito o marceneiro do computador, né? Então, desde sempre eu venho da linguagem mais computadorizada. Então, eu sempre aprendi o processo em computador. Então, não que, se precisar fazer uma montagem, não tem computador, etc., eu consigo fazer a montagem tranquilamente. Mas aonde foi minha maior escola é toda a parte de projetos. Então, eu vim disso. Tanto que no escritório de arquitetura era eu que fazia toda essa parte de projetos, renderização e tudo mais, detalhamento era minha responsabilidade, mas a sua era por questão mais comercial, com o cliente, apresentação do projeto. E nisso a gente peguei muita bagagem de projeto, então sempre teve software, desde o início da marcenaria a gente sempre teve um software. Por isso a gente não sofreu tanto com a introdução de router, que hoje eu acredito que a maior dor que eu acredito quando alguém compra um router é não ter um software. Que até você aprender e fazer aquela integração é bem complexo. E não foi sofrido por conta disso, então sempre teve esse software. Qual que era a outra pergunta? Como que assim, você teve aquelas primeiras máquinas, qual a dificuldade que você tinha com aquelas máquinas? Ai, E quadro de peça era uma... Até respirada ali já balançou. O que você viu, assim, de evolução, que você sentiu na prática, assim? Eu acho que você teve aquele começo, singelo, como todo mundo, de uma seccionadora normal e uma coladeira 4 grupos. Ok, acho que depois veio a router, Já vi né? a router. Isso. E o que você viu, assim, de diferença? Cara, a maior dificuldade, assim, no começo é você depender muito do operador. Se o operador tá num mau dia ali, ele corta as peças tudo errado e fora do esquadro. Se tivesse uma pessoa cuidadosa, que hoje mão de obra é muito difícil ter pessoas assim, funciona. Mas o problema é que a gente não pode ficar dependendo dessa mão de obra ou de um cara tá num dia bom. Sim. Mas, cara, o maior problema que a gente tinha era, nossa, peça, ia montar um módulo, as laterais tudo fora do esquadro, não montava o módulo certo nunca. Questão de fitagem, ainda a vetinha ouro era muito boa, mas precisava dar um acabamentinho na mão. Mas a questão maior de diferença foi a questão Precisão. da precisão. E A outra, precisão, além da precisão, é um meu lado comercial agora. Eu não podia pegar os projetos das arquitetas que eu queria. Eu falava assim, mas eu queria executar aquele projeto, mas não dá, porque nossos maquinários não... Calma. É arredondado, não quero. a gente tem até uma história que tem uma arquiteta que era vizinha nossa, assim, de bloco, e a gente sempre queria pegar projeto dela.
mas a gente sempre teve medo de chegar, oferecer para ela, porque o nível do projeto dela era acima do que a gente poderia entregar. Aí passou o tempo, veio a Halter e falou, caramba, agora é o momento da gente chegar nela. E graças a Deus, era o momento que ela estava precisando de um parceiro também, foi uma liga bem legal. Mas a gente não ia ter essa coragem de chegar por conta que necessitava de um maquinário melhor. equipamento melhor. E isso é consciência, né? A gente E hoje é uma das principais arquitetas parceiras nossas. Que bacana. aham. Bem legal. Que legal, que legal. E essa questão também de você ter o processo ali, né? Que tem uma máquina que não, naquele momento não dava certo, mas a gente conseguia fazer móveis. Teve gente que ia na nossa fábrica e falava, aqueles móveis é feito nessa? Então, não é só a máquina, mas é o amor, é o carinho que você coloca naquilo e querer fazer acontecer, porque Sim. no começo você tem que sonhar grande, mas você tem que fazer ação agora. Qual que é a ação agora? Eu sei onde vai me levar, mas o que eu preciso agora? Então, eu falo assim, que antes as máquinas até tinha que dar o acabamento da... Eu tenho um que eu tenho que enquadrar, né? O que que era aquilo? A liminha. A liminha. Sabe aquela faquinha da Junior? Sei. Aquela Já faquinha vi que no corta? Eu só conseguia dar acabamento com isso. Eu só conseguia dar acabamento com aquilo, porque aí eu tava, falei, nossa, Então, assim a fica. Suelen, então, não era só comercial. Ela colocava a mão na massa não também. era, não era. Aí, ó. Hoje Viu? tá maravilhoso. Que bacana. Mas tem o início, aí a gente é muito grato também por todo esse processo, porque hoje nos traz, né, a nuance, a gente tá lá na frente, mas sabendo de toda a Tudo operação. operacional. Se a gente tiver que pegar lá, faz aqui, não, já passei por esse processo. Então, bacana. treinar alguém, igual o João, é muito bom como treinador de equipe, relacionamento, essa parte fica totalmente com ele. Eu sou mais explosiva, mas ele tem a questão ali de Que legal. lapidação, sabe, de ensino. E a gente se complementa com isso. Como sócios, casal, né, sócios, como que lida? Cada um, né, eu Joga no respeito time. a posição dele, se ele disse sim, não, então ok, na minha área, eu sim ou não. Então a gente se respeita e cada um vai evoluindo, né, nas suas Que áreas. legal. E aí ele faz todo esse Tanto que contato, a né? Halter, ela chegou num dia, eu lembro certinho, assim, ela chegou numa terça-feira, na quarta-feira, final do dia, ela já estava operando, assim, dentro do projeto que eu já precisava rodar. Então, tipo, foi Caramba. muito rápido, foi muito rápido. Mas lógico, né? Tava tudo preparado também, a energia, o espaço. Com certeza. Aí deu Tem Aí cliente que fala, eu pô, por tinha- que demorou 3 dias? Não, mas a energia não tava pronta, É, a que eu ferramenta tinha tava pronta. informações privilegiadas. Não tinha software, não estava alinhado. Exatamente. Então, exatamente. é vários fatores. Isso, né? depende O do software tava- contexto. Né? Depende realmente do contexto, né? E se o software, eu acho que o mais difícil que a Uhum. gente vê hoje na prática é software. Se o teu já tava Com fácil, certeza. já tava E é já dava interessante, né, 80% andando. que na operação, né, das máquinas ali, hoje quem opera foi tudo treinado por nós. Quem opera nas máquinas não vieram de outras empresas que sabiam operar as máquinas. Foi treinamento. Tanto que em fevereiro entrou uma pessoa nova, cara, em 2, 3 dias já tava operando assim facilmente, sem Muito. nenhuma dificuldade. Muito tranquilo. Essa era a próxima pergunta. Como é que é o teu chão de fábrica, o teu pessoal? Como é que tá nessa parte de contratação, mão de obra? Porque essa é a dor que a gente mais escuta, né? É a maior dor, mas a gente pegou como propósito mesmo não ficar nessa reclamação que todos ficam, né? Eu acho que é meio que natural de todo mundo ficar reclamando de mão de obra. Sim. A gente tem uma questão de, cara, a gente vai treinar. Tanto que a Su tava comentando nos bastidores ali, a gente pegou essa semana, uma dificuldade muito grande de deixar comercial. Cara, a gente pegou 2 pessoas que têm muito potencial, querem fazer acontecer, e a gente pegou, vamos ensinar. Passinho por passinho, vamos ensinar o comercial para elas. Então tem tudo para essas pessoas deslancharem, Que e é bacana. com isso que a gente fez todas as nossas pessoas. Então todo mundo veio basicamente com conhecimento zero, assim, sobre marcenaria. Poucos, assim, teve um ou outro que já tinha essa bagagem. A maioria foi treinado realmente, treinado para aquela função, específico para aquilo. E a gente consegue resultado muito bom com isso, que a gente consegue pessoas que têm visão ao longo prazo com a empresa. Isso a gente preza muito, por essa legal. cultura, assim. Então, o pessoal vai pensar 1000 vezes antes de sair ou te chutar, se você ensinou, treinou, deu uma oportunidade para ela. Então, a gente preza muito pelo treinamento, assim. Que legal. Por essa E elas cultura de têm- ensino. E elas têm muita vontade, sabe? Eu falo assim que quando você quer ensinar alguém, é muito mais fácil você ensinar a pessoa que tem vontade do que a pessoa que às vezes tem um pouco de técnica. A Ela gente pode saber ensina, nada, mas... ensina tudo, mas o querer depende dela. Querer. Então, se a gente Esse sente é o que segredo. se a gente sente que, cara,
a técnica ela pode aprender, que ela tenha o gás, esse ânimo de querer aprender, aí é tudo. E aí você falou uma coisa verdadeira. Eu acredito que, não sei pra vocês, né, como que é, mas a dor do comercial foi sempre a nossa, porque se você vende algo errado, depois você fala pro teu cliente: "Eu não consigo executar aquilo", já É era. terrível. Você perdeu, porque eu falo assim, tudo que a gente faz no comercial é ganhar bolinha, ganhar pontos com os clientes. Qualquer coisinha que depois, perdeu um ponto, perdeu outro ponto, você vai perdendo pontos, porque o alto padrão tem essa exigência, né? Porque a gente vende essa experiência, então quem se posiciona nessa experiência vai criar uma expectativa alta. Sim. E conosco é assim, os clientes criam uma expectativa alta e pode criar mesmo, porque a gente aguenta isso, quer que eles criem realmente. E a gente quer surpreendê-los, né? Mas no comercial, eu falo, tem que vender a verdade. Por exemplo, mas para você vender a verdade, você precisa entender de sistema. O sistema funciona? Essa medida de porta dá certo? E como que você pega hoje? Não é só técnicas de venda. Na marcenaria, se você não entender do produto, não adianta você ter técnicas de venda. Sim. Então, a gente buscou de fora, trouxe pessoas que eu até ouvi, inclusive, num vídeo que o Benchimol, da XP, falou bem assim: não basta pessoas comprometidas. Elas têm que ser competentes, e principalmente no nosso ramo. Não adianta, o menino era espetacular, uma pessoa muito legal. Ele era o primeiro a chegar, o último a sair, tinha muito sede do comercial, porque o comercial precisa também dessa Sim. energia de não ter horário e fazer acontecer. Só que era orçamentos errados. Orçamentos que saíam ali, poxa, foi orçado, não foi orçado, era desorganizado, aí às vezes estava, às vezes não estava. Então, no comercial tem que ser competente, mas não só no comercial, em todas as áreas da nossa empresa, eu vejo que por isso é tão difícil. Porque, primeiro, você tem que treinar elas dentro da tua cultura. Sim. Segundo, elas têm que ser competentes naquilo que você atua. E agora, vindo, né, da viagem que nós fizemos, visitando uma das fábricas da nossa principal ferragem, eles são muito voltados ao foco. Ou seja, eu estou treinando o Nicolas, você vai ficar nessa função, porque quanto mais você fizer isso, mais excelente você fica. E a gente veio com essa visão, ao invés de ficar trocando a pessoa, eu vou formar ela ali, quanto mais ela fizer aquilo. Só que para o comercial fazer, ele precisa entender de todo o processo da empresa. Vocês não conseguem vender se você não saber qual que é o tempo da máquina, o que ela faz. Não Cada entendo. grupo. Aí Cada grupo. Cada grupo, né? Quantas Então, ferramentas tem? exatamente. E aí, o que vocês fazem? Vão para campo, vejam o que vocês estão viajando bastante, eu estou acompanhando, né? Sim. Vai lá, veja o que o cliente está vendo. Então, assim, ter esse olhar é você, depois com o cliente na mesa, você passar confiança. Porque hoje em dia, as pessoas estão muito desconfiadas. Poxa, será que você vai entregar meu móvel de verdade? Será que você entende do que você está me vendendo? Será que eu vou receber os meus móveis dessa forma? Então, poxa, o treinamento, ele entra com essa consciência para o nosso time de a gente tem que ser competente, a gente tem que ir atrás de conhecimento, tem que ir atrás de constantemente buscar novos conhecimentos, porque não basta ficar na mesma, não basta. A gente precisa acreditar nas pessoas, porque no começo ela pode ser um gasto, assim, a gente não dá aquele retorno tão imediato, mas a gente sabe que no longo prazo aquilo ali vai ser sustentável. Então a gente precisa acreditar que as pessoas vão se desenvolver, né? Que legal, Exatamente. que legal. Então você tem todo esse processo hoje de lá no teu recrutamento olhar muito mais para perfil comportamental do que realmente perfil técnico. Exatamente. Então Total. Muito mais vontade do que técnica. Exatamente. Que legal, que legal. Continuando aqui, vocês têm uma exigência muito grande, né? E eu acabei ficando curioso, eu não sei se eu já fiz essa pergunta. Vocês lidam mais com o cliente final direto? As obras de vocês através de arquiteto? Como é que é essa exigência do arquiteto com vocês? E é muito interessante em relação à exigência que eu começo do outro lado, de dentro para fora. Porque você ter um cliente exigente e você não é exigente, aquilo te causa muito. Tira a tua paz. E a gente tem que hoje trabalhar com paz. Eu acho que vale Sim. mais a paz do que o dinheiro. E a forma como você atua, como você faz uma coisa, você faz todas as outras coisas. Não teria como eu e o João hoje termos uma marcenaria que faça em escala. Porque escala não tem a excelência, porque é a nossa visão.
De dentro para fora. A gente é exigente com nós mesmos. Por que que a gente busca sempre a melhor maquinário para dar o melhor acabamento, a melhor ferragem para ter durabilidade? Porque é o nosso olhar. Não tem como mudar isso. Então, antes do cliente ou do arquiteto exigente, nós somos, com a nossa equipe. Até esses dias, João, a gente foi numa obra, ô chatice, porque era naquele mínimo detalhe, poxa, isso aqui não ficou bom, esse aqui, tal, tal, tal. A gente troca, a gente vai trocar. Não porque o cliente pediu. Sim. E aí é que entra a questão, não é pesado, sabe? O fardo não pode ser tão pesado, porque você trabalha mais leve, trabalha com paixão, trabalha com alegria. Claro que no dia a dia já tem bastante nuances. Então, se você acredita no teu produto, você acredita naquilo que você entrega, aquilo se torna tão gratificante, aquilo que você vai entregar, que quando você chega, o cliente é exigente, é esse cliente que eu quero atender. Porque se o cliente não valoriza isso, vai contra o que eu acredito. Então, eu atender hoje um cliente que, poxa, tá bom assim, faz uma gambiarrinha, tá bom. Não é o nosso, não vibra, não brilha os nossos olhos. Sim. Vibra os nossos olhos atender um cliente que a gente tá atendendo, tá desenvolvendo um design famoso, e ele traz para nosso conhecimento, cara, ele desenha assim junto conosco e vai aquilo tal. Mas, e para o nosso crescimento, isso também a gente cada vez mais. Bacana. Só que assim, é passo, né? Porque o alto padrão, você vai tendo acessos, conexões, né? Nós no comercial, a gente tem que ter Sim. conexões. Não é do dia para noite, também a gente tem que ter estrutura. Hoje, a nossa estrutura é maior do que a nossa venda. Por quê? Para atingir o alto padrão, eu preciso ter uma Sim. estrutura maior. Hoje a gente atende o médio e o alto. Por quê? Muitas vezes o médio ele sustenta, o giro. É uma venda menor, a venda maior, ela depende de mais fatores. Mas a gente, passinho por passinho, é aquela obra bem entregue, assim como a alto padrão vai ser bem entregue, então é os passinhos que a gente vai subindo e vai tendo paciência para chegar no cliente que a gente quer atingir. A gente quer entregar muito mais, mas o nosso público hoje não tem um ticket que poderia atingir, mas calma, a gente vai atendendo ele com o que ele pode, daqui a pouco a gente vai agregando, e daqui a pouco a gente vai estar entregando. A gente nunca fez, né? Agora que a gente está com clientes com lâmina natural. Por que que a gente não ia para esse... A gente não tinha mão de obra. Hoje a gente tem. A gente sabe para onde vai, como que vai ser a qualidade, porque antes a gente não pegou, porque foi só o MDF. Cara, o MDF a gente estava entregando com excelência e tinha pessoas capacitadas. Igual a arquiteta que a gente ficou 3 anos sem atender ela, a gente não tinha capacidade. Agora não, a gente tem capacidade, estrutura, não só de maquinários, que está excelente, mas também de um time que tem conhecimento e também experiência para atender esse alto padrão. E aí é que entra, para você atender hoje o cliente de alto padrão, que é o que a gente está chegando a atender mais pessoas, né? Sim. Hoje é 70-30, então 30 é o altíssimo padrão e luxo e 70% é o médio que quer algo de muita qualidade. E, Bacana. né, que valoriza isso, porque é muito interessante falar disso, né? Porque hoje em dia você tem muito o marceneiro, aí você pula para as lojas que são muito nuances. Esse meio aqui a gente Tá atua vendo? muito bem. Que bom. Muito bem. A gente ama atender esse público porque é o público que, poxa, a casa dos sonhos, é a primeira casa, então ele valoriza muito isso, é sonhos, né? E aí, o que entra? Nesse público aqui, muitas vezes o cliente chega só com o projeto, né? O arquiteto às vezes está acompanhando, mas às vezes ele não pagou o acompanhamento do arquiteto. Às vezes o valor dele foi só para o projeto, não foi para o acompanhamento. Então a gente faz o acompanhamento junto com ele, traz sempre o arquiteto ali próximo. próximo, mas o arquiteto não é responsável. Sim. Agora, o altíssimo padrão, É. você não conversa com o cliente, né? A gente está com uma arquiteta que é só ela que negocia. A gente não vê o cliente, só negocia com ela. E hoje é o nosso 2 arquitetos, né? principal, 2 arquitetos que, assim, realmente, você não tem acesso ao cliente, né? Só que o que é interessante? Você ter acesso ao arquiteto. Hoje, inclusive, saindo do escritório, a gente ligou para uma das arquitetas e a gente falou assim: você é nosso cliente, o que a gente precisa melhorar nisso? A gente ligou para ela, era uma questão que realmente tinha acontecido de falha de comunicação. É possível, gente, vai acontecer, muitos processos. Olhando a cadeia da marcenaria, meu Deus, quem é marceneiro e tem marcenaria assim, admirável, sabe? Você controlar tantas coisas que acontecem ao mesmo tempo, é coisa de maluco. Mas a gente é maluco consciente. Ai, Não, e ai. o mais engraçado, o escritório deles fica numa cidade e a fábrica em outra. Então o processo tem que estar muito bem alinhado, Muito bem. porque senão pode dar alguma coisa. Isso que eu admiro muito da Masa, que fica acho que 40 km, né?
Fica. de distância Aham. da fábrica, onde acontece o operacional com o escritório. Então tem que estar muito É, bem tanto que a alinhado. gente criou um software nosso mesmo para fazer toda essa gestão. Então, todo esse acompanhamento fica num software que a gente mesmo desenvolveu para cuidar de todo esse processo, por conta que ele é muito delicado e muito detalhado, trabalhoso. E se não tiver comunicação entre as partes, aí A é comunicação problema. interna, né? E é interessante que a comunicação interna do escritório, Patrick, que você comentou, lá fica a nossa cabeça pensante. Lá é onde que a gente consegue treinar a mente, né? Então, assim, poxa, pensa em tudo que facilita a produção. A produção não pode pensar. A produção tem que executar. Ali tem que sair um projeto muito redondinho. Tem que ser, assim, uma criança lê. Entendeu? Então, assim, quando chega lá na fábrica, chega para executar. E aí, temos um gerente de fábrica que, assim, fenomenal, também, foi adquirindo com muita Treinado do vontade. zero. Ele começou operando um router e com muita força de vontade, ele chegou hoje na gerência da fábrica e atua de forma que deixa o João completamente quase a semana inteira, vai uma vez por semana só na fábrica, né. Então consegue e, assim, Bacana. delegar, né, delegar e treinar ao mesmo tempo, você tá acompanhando, né, você tem que confiar em pessoas, você vai confiar nela, mas você tá ali, ó, sempre dando apoio, né, então ele tá sempre em ligação, tá longe, mas tá 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 acompanhando, tá tá longe, mas acompanhando. tá perto. Não, Ma e ele também ajuda nós vender as máquinas, né? Porque estamos indo lá na Masa, só liga pro João, João, não, fala lá com o menino lá, que ele resolve lá. Fala com Então, ele que tá recebe nós muito bem lá, explica sobre a máquina. Tanto que nós passa o cliente para conversar com ele. Não, conversa com ele, ele tá no operacional da máquina. Então, aham. conversa com ele lá, o cliente se sente mais à vontade, vê o processo, acompanhando, é muito bacana. E ele tá sempre aberto, né. Eu Sempre falo aberto. para o nosso time, pessoas que não são humildes não fica conosco. A humildade é em primeiro lugar. É, Você tem que receber bem o que é cliente nosso, não é cliente nosso, é vocês. Então a gente tá sempre batendo na tecla desse atendimento, desse relacionamento. Então é muito legal, que ele tá recebendo bem. Então, muito bem. olha, tá Essa cliente que a Su estava comentando, que a gente foi semana passada, aconteceu um caso que acho que isso torna a gente diferente. A cliente amou a cozinha, tudo lindo, maravilhoso. A gente pegou e foi lá ver como ficou a obra no final. E, cara, simplesmente o puxador dela tinha ficado horrível. A pega, assim, do puxador, muito ruim. Ou seja, a gente vai trocar todos os puxadores da cozinha por um melhor, mesmo a cliente amando aquele resultado. Então, porque a gente não ficou satisfeito com o que a gente entregou. Então, a gente sabe que aquilo ali a longo prazo vai dar problema. Então, a gente faz questão de não, vamos trocar tudo Que bacana. isso aqui vai ser um problema futuro. Vamos trocar já, que já resolve, já fica tudo certo. E a cliente, tudo certo. isso. Então, Esse é um É, que diferencial. legal. Esse é Diferencial. um O diferencial. diferencial é que assim, né, às vezes você faz um teste, aí você tem que ir lá validar. Deu certo? Deu certo? E daqui a esse pouco foi um teste essa que a gente não gostou essa do resultado. validação não deu certo e a gente vai para os Sim. próximos evoluindo, né, e isso Que vai legal. com Mas falando assim, João, você teve aquela fase da marcenaria tradicional, digamos assim, né, com a seccionadora, a coladeira, e migrou para essa parte da automação. E você participa de vários grupos, conhece vários marceneiros. Se fosse para falar, assim, algum ponto de atenção, eu acho que é um ponto que tem que tomar cuidado, e um ponto também de benefício que às vezes o cliente sempre acha que: "Ah, pô, isso é conversa do vendedor". O que que você poderia, assim, comentar um ponto de atenção nessa transição e também o que que surpreende na prática na hora que você tá com esse processo automatizado? Cara, muda completamente o processo de dentro da fábrica, porque você não fica dependente daquele marceneiro que tem bagagem para fazer um corte, ir lá conferir, ver se tá no esquadra-pé, se tá na medida. Você não tem essa dependência nenhuma. Então, a partir do momento que você terminou o teu projeto, cara, você mandou para a router, ele vai executar com perfeição, com a partir de marcação, Furação, marcação. defuração e assim por diante, dobradiça e assim por diante. Então, esse problema que era a minha maior dor, digo que por mim era a minha maior dor, foi solucionado assim, literalmente, de um dia para o outro, a partir do momento das peças que saíram dali, foram resolvidas. Um ponto de atenção que eu acredito que é interessante, cara, se dedica ao software antes de chegar a máquina. Não espera. Eu vejo que muita gente, pô, agora chegou a máquina, agora eu vou procurar alguma coisa. Esteja preparado.
porque a máquina ela executa perfeitamente, não tem o que falar. Mas se não tiver uma cabeça que mandou para ela um projeto certo, ela vai executar errado. Então a máquina ela não vai resolver essa questão. Então ela executa o que você pedir. Se você pediu errado, ela vai ser errado. Entendi. E hoje eu vejo que tem muito essa questão de fazer arredondado e tudo mais, isso é uma parte bem complexa e também exige esse conhecimento. E, cara, não tenho o que falar, os nossos arredondados, assim, saem intactos. Hoje a gente faz arredondado num formato um pouco diferente, que fica só aquela parte de melamina e reveste. E, bicho, isso aí, se você quiser fazer numa esquadrejadeira, você não faz nunca. Nunca. Se for quiser ficar frisando o painel ali, fica tudo marcado. É. Então, hoje a Halter, assim, mudou muito a questão de acabamento nosso. A Halter mais a coladeira, né? A coladeira que é o que o cliente sente de tato mesmo, né? E um Que negócio legal. bacana que o João comentou, que ele ganhou também não só no processo fabril, mas na montagem no cliente, com as marcação de furação já de corrediça, Ah, isso aí ganha com muito. a dobradiça da porta. É uma Então, facilidade que meu não Deus. precisa mais ficar passando É, a régua e o lápis, né? Observação, né? Essa aos marceneiros que estão nos escutando. Essa marcenaria que ela não monta nada dentro da fábrica, né? Não. Simplesmente separa a mola. Conta como é que funciona. Hoje a gente não monta nada, então como que a gente faz para facilitar essa questão da montagem na obra? Por conta de ser muita peça, principalmente um branco, né, fica muito aleatório, assim, eu vou pegar uma peça aqui e a outra tá tudo lá do outro lado. A gente tenta fazer a embalagem o máximo por volume, o máximo próximo do módulo completo. Então a gente tenta deixar as duas travessas, base, lateral, tudo dentro de uma embalagem. Então isso, a partir do momento que o montador pega lá para abrir aquela embalagem, então ele sabe que ali tá um módulo completo. A gente evitou de fazer isso por um período por conta de transporte, porque às vezes fica uma carga ruim, mas a gente melhorou alguns processos e deu certo. E a gente hoje não faz nenhum tipo de pré-montagem. E isso parece que atrasa o processo na montagem? casa do cliente, mas, cara, a partir do momento que você tem tudo embalado, as peças estão com a qualidade que é necessário, a montagem desenrola muito fácil. Tem um projeto certo, as peças estão ali no acabamento que é desejado pelo cliente, cara, vai muito. O processo E é anda. interessante. Mas isso foi todo um processo de anos, né, pra chegar nesse nível, né? Porque eu me lembro lá no passado, pô, mas faltou tal coisa, pô, não sei o quê. É uma dor até hoje, na verdade. Então acontece, assim, de faltar uma coisinha ou outra, mas é aquilo, a gente faz um filtro para diminuir ao máximo, 100% nunca vai ficar. Mas quando ele começar a montagem, cara, tem que estar tudo lá. A gente faz 3 tipos de conferências diferentes dentro de fábrica. Então tem uma conferência pós-coladeira, tem uma conferência de peças mesmo Com código de depois. barra, né? Isso, na coladeira é o código de barras. Depois tem uma conferência manual e depois mais uma conferência para sair de fábrica. Então, cara, ali você tá diminuindo muito a chance de chegar lá e estar faltando talvez um tamponamento que o cara vai iniciar a montagem e trava completamente por causa desse tamponamento. Sim. Então a gente viu que isso aí é uma dor, aconteceu muito com a gente também no começo, e a gente achou meios para tentar otimizar isso para não precisar ter um setor só de pré-montagem dentro de fábrica. E adianta bastante, tá dando certo. Que Que bom, legal, que bom. que legal. E se a gente fosse, a gente já segue, a conversa tá boa aí, mas nós já estamos batendo esses 50 minutos de conversa. Se fosse assim, para vocês deixarem uma mensagem para quem tá escutando, quem tá vendo esse podcast, quem tá pensando em investir, quem tá, às vezes até inseguro com o mercado, porque 2026 foi pregado como um ano muito difícil. Como é que deixa uma mensagem pro pessoal aí, João, Suelen. Cara, uma coisa que a gente preza muito, assim, como cultura, é tudo que a gente der a nossa palavra, a gente cumprir. Então, a gente trabalhar muito com a verdade. Isso a gente tem como cultura. Cara, a verdade, às vezes, ela machuca, mas ela é necessária. Sim. Então, e fazer o básico muito bem feito. Às vezes, um diferencial, cara, é você cumprir talvez um prazo. É você chegar ali e as peças estarem com o nível de acabamento que o cliente quer. Então isso daí já é muito na frente de muita gente, que não liga para um cliente dar um atendimento rápido, ou o cliente, eu não gostei disso daqui, você que se vire.
não vou trocar ou coisa do tipo, cara, dê uma atenção. Seja o nosso cliente que é o nosso ganha-pão. Principalmente hoje, no nosso caso, é os arquitetos. Então a gente depende deles. Tanto essa ligação, por conta dessa falha de comunicação, a gente ligou para ela para entender o que tinha ocorrido. E, cara, se a gente tá errado, a gente assume e vamos ajustar. Então acho que falta muito dessas empresas de quererem fazer o certo. Acho que a gente precisa estar mais disposto a fazer o certo e entregar o que a gente vende de verdade. Não só ficar em palavras bonitas da venda e no final das contas é 10% do que é vendido e o cliente se surpreender sempre negativamente, né. Então faça o básico bem feito que a chance de dar certo é um grande começo. Que legal. A mensagem que eu deixo é: confie no processo, mas primeiro de tudo em Deus, porque a Masa, ela é um testemunho vivo do Senhor. Eu falo que a gente vive um milagre em 2025 para 26, assim, eh, a gente já estava um pouco melhor, mas 24 para 25, né, 24 para 25 a gente chegou praticamente numa falência, foram 3 meses sem venda, 3 meses sem fluxo de caixa entrando, e foi um final de ano, assim, que a gente repensou várias coisas, a gente tinha construído já uma baita estrutura para vender, para produzir, mas não entrava o cliente, e aí a gente orou ao Senhor, entregou nas mãos do Senhor, e esse processo, ele muitas vezes tira a nossa, questão de controlar as coisas, a gente quer controlar tudo. "Ai, se vai acontecer, se não vai", então a nossa dependência tem que estar em Deus. Então o que eu deixo de mensagem é: confie no Senhor, porque no tempo certo Ele é o Deus da provisão. Por várias vezes a gente experimentou na Masa a provisão do Senhor, não só em dinheiro, mas em pessoas, porque nosso time hoje, a gente fala assim: "Vocês são uma oração". A gente orou por pessoas, pessoas que tenham também essa visão de futuro, essa visão de querer entregar o melhor, de fazer com excelência, de fazer o melhor mesmo quando ninguém está vendo. Eu falo que quando você faz algo pra você, vai voltar pra você, não é pra mim que ele tá fazendo, não é pra você, é pra ele mesmo, o Que bom. capricho é pra ele. Então quando ele faz aquilo, né, a gente tem que ter uma frase: "Evoluir é decidir crescer onde outros param". É fazer com capricho, é evoluir, é constantemente buscar a nossa evolução própria. Porque se você busca, cada um de nós aqui, buscarmos a nossa, porque a gente não pode olhar o grama do vizinho, a gente fez muito treinamento, né, e a gente busca esses treinamentos, porque o nosso talento, né, que é o meu talento, da Suelen, vai ser o meu talento. O talento do João vai ser o dele, Patrick vai ser o dele, Nicolas vai ser o seu. Mas o que a gente veio no mundo para fazer, a gente precisa transbordar os nossos talentos, a gente não pode Sim. enterrar ele. Só que se a gente estiver olhando a grama do vizinho e olhando a empresa que tá, sei lá, na rede social faturando milhões, e entregando projeto, e fazendo, e acontecendo, e aí você olha para você mesmo e fala: "Poxa, mas por que não tá acontecendo comigo?", né, por que na Masa não? Eu tenho um produto, eu tenho um time, eu sei que eu posso entregar, mas por que não estão comprando de mim? Mas aí você começa a olhar e perguntar: "Pra quê? O que que tá faltando?". Porque a gente é esse olhar humilde de olhar pra dentro, alguma coisa tá errado. Sim. Deus quer ensinar você com alguma coisa. E aí naquele processo que a gente estava contando essa história, porque isso foi uma virada de chave, assim, incrível pra nós, de 24 para 25, a gente, foi na praia, a gente estava no final de ano em família, ninguém sabia do que a gente estava passando, só eu e ele. Eu falei: "Amor, a gente chegou até aqui, Deus conduziu, várias coisas já aconteceram e, puxa, vai acabar desse jeito? Vai terminar desse jeito?". E aí foi onde a gente recebeu uma promessa, uma palavra, reforçando que existia uma nuvem preta em cima de nós, mas não era a nuvem que ia sair. Era a gente que ia sair da da nuvem. Então hoje a minha palavra pra você é ação. Então não olhe pra direita nem pra esquerda, ação, faça o teu melhor agora, nem que você não veja as coisas fluindo, mas é a plantação, são as raízes, né. Às vezes a árvore vai mais pra baixo da terra pra depois ela florescer, então basicamente a gente fez isso. Então a gente começou o ano agindo, e nesse ano Deus tinha dado pra nós um número, e a gente confiou muito nessa promessa, e foi 3 vezes em 2025, foi 3 vezes mais o que a gente Que tinha bom. vendido em 2024, e a gente conseguiu sair daquilo, e aquilo depois se estruturou. Então é as camadas que a gente vai tendo como empreendedor, como resiliência, de: "Poxa, não é somente um bom produto, é entender de pessoas, mas também entender que existe
Deus em todas as decisões. E Se ele esse confiar, a gente passou por isso recentemente, né? Que a gente fez a viagem. E a gente estava procurando muito um comercial, estava muito difícil. E repentinamente apareceu uma pessoa assim extraordinária Que que bom. entrou pro time. E nisso, 1 semana, 2 semanas antes da gente viajar. Cara, qual que é o sentimento de uma pessoa, um empresário que vai viajar, vai ficar 2 semanas fora? Cara, o medo dele de não ter vendo os processos saírem do Do eixo e eixo. assim por diante. E nisso a gente fez uma oração com toda a equipe e a gente entregou na mão de Deus. Então, o resultado desse mês, quem vai fazer é Deus. E surpreendentemente foi o nosso melhor mês da Masa Que de bom. vendas. Foi o mês que a gente estava viajando. Que Então bom. isso é mostrar É. que, Deus tá que, no que negócio. é Deus que tá à frente de tudo e Que bom. toda a honra, toda a glória pra ele. É, bacana. e assim, e o nosso sim veio num momento muito complicado. A gente teve que dizer sim. A gente tem que colocar nosso pé, mesmo não vendo o chão. Mas isso é fé. Que bom. E é isso que a gente tem colhido na Masa, graças a Deus. Que bacana. E para conhecer um pouco mais da Masa, qual que é o Instagram? Por onde que acha vocês? Para escutar um pouco mais de história de vocês? Qual que é? Como que é o arroba? Hoje a gente tá com o Instagram, @masa com 2E Movelaria. Certo. E a gente tem, o Instagram. Que O bacana. Instagram. Bacana. Quero agradecer João, Suelen, Masa Movelaria. Nós que São agradecemos. muito Meu Deus, é uma honra estar especiais. aqui. Quero agradecer a todos que estiveram com a gente também. Então, muito obrigado. Essa é a primeira live. O Nico também tem umas palavras para falar. Então, desde já eu agradeço. Muito obrigado. É isso aí, pessoal. A gente agradece a participação, primeiramente, a Deus por ter dado essa oportunidade de a gente compartilhar essas histórias. Então, a gente que está na frente de negócios, a gente sabe que dinheiro, ele vai e vem. Mas são as histórias, as amizades, os milagres, o que acontece na nossa vida que realmente marcam. Então, aqui a gente nitidamente viu uma empresa saindo do zero, passando por uma dificuldade financeira que quase que todos os empresários também passam, mas que eles conseguiram se reinventar, se redescobrir. Muitas das vezes dependeram de investimento que não tinha certeza se ia dar certo, mas que surgiu bons frutos, resultados positivos. E eu encerro o nosso primeiro UseCast com essa mensagem. Às vezes a gente pode não enxergar o futuro, a gente pode não enxergar qual que é o próximo passo. Mas a primeira decisão é acreditar em Deus e fazer disso sempre o seu melhor. Então, se alguém acha que a gente nesse podcast falou alguma coisa mirabolante, algum segredo do que é vender alto padrão, do que é entregar alto padrão, não é. O João por várias vezes falou, cara, é o básico. Só que é o básico muito bem feito. Então eu agradeço a todos. Novamente agradeço ao Masa Movelaria por ter dado essa oportunidade nesse dia de noite aqui com a gente, contar um pouquinho dessa história. E esse é só o primeiro de muitos. Obrigado a todos.